O joio explica a história, tá? Tem muita história que a gente já escutou por aí que está mal contada e que precisa a gente entender o joio para a gente compreender exatamente o que aconteceu, tá bom? Então, na Idade Moderna, já falamos da Idade Média, já falamos da Antiguidade, já falamos da questão do joio e do trigo, agora sobre a época da Idade Moderna. Então tá aqui. No cristianismo, que é o que nos interessa, né? O joio católico, o joio dentro do catolicismo, aqui está, protegia os nobres feudais. Tá? Na Idade Média toda, os nobres ficavam acima, a religião ficava no meio e o povão ficava embaixo. Então, o contato da igreja com o povão, não é, era quem aliviava a exploração do nobre sobre o povo. Quem fazia essa intermediação e essa amenização? Aí era a igreja, a religião. Principalmente, não é, o joio católico. Né? Não, gente, o rico é gente boa, o nobre é uma pessoa maravilhosa, ele é bom para você, ele é o pai de vocês, tá? E só o povo sendo explorado. Ele é o pai de vocês, tá certo? Em nome de Deus, Deus quer assim, Deus gosta assim, que vocês continuem como estão e eles continuem cada vez melhores. Entendeu? Essa coisa, né, que a gente conhece bem. Então o joio católico protegia os nobres feudais. Ainda havia, né, muito de feudalismo no mundo no período da Idade Moderna. O que era muito ruim social. Né? Então o joio terminava sendo socialmente algo muito ruim para a sociedade. Eles aqui têm. Protegia também o colonialismo ruim social. Por exemplo, o Brasil. Né? Quem deu autoridade para o Estado e para os ricos, né? os donos das terras hereditárias, né? Das capitanias hereditárias, foi esse joio católico. Né? Eles exploravam e os escravos eram de alguma forma trabalhados para se manterem quietinhos, aceitando, né, a exploração deles. Exploração, eles apoiavam também a exploração do trabalhador. Então, todo trabalhador tem que mesmo ser explorado, vocês estão aqui para isso, né? Eles são os abençoados porque eles têm o dinheiro e você não tem dinheiro, então você tem que ser explorado por eles mesmos. Né? O que mais? Eles também aprovavam o racismo, que era ruim socialmente. Então, todo o racismo, né? O negro, muitas vezes foi duvidado, foram colocados em dúvida se eles tinham alma. Alma, tá bom? O joio protestante protegia os burgueses, isso na Idade Moderna. Né? O joio católico protegia a nobreza, os nobres ainda, né? Enquanto que os protestantes protegiam os burgueses, aqueles que estavam enriquecendo, ficando cada vez mais ricos, né? Dentro nos países do mundo, através do comércio e outras explorações. O que foi disso, o que foi pior para a sociedade. Então, quem protegia isso, dentro dos países protestantes, era esse joio protestante. Foram eles que alimentaram a Revolução Industrial. Mas foi um progresso para o mundo. Progresso quer dizer que o tipo de exploração que foi feito sobre o ser humano, não é? O tipo de pessoa, a maneira como as pessoas foram exploradas e mortas, vendidas, então justifica o progresso, não é? Quer dizer que o progresso vale a pena, mesmo que tenha que acontecer tudo isso com pessoas, com seres humanos? Que progresso é esse? Entende? Mas foi colocado, inclusive a teologia capitalista que a gente tem, foi colocado que o mundo avançou.
O mundo entrou em progresso, foi bom para todo mundo. Ué, mesmo com a morte de tanta gente, a exploração de tanta gente, e a gente diz que foi bom para todo mundo, quem é todo mundo? Pergunta a Deus, Senhor, foi bom para todo mundo? Foi bom para o teu reino? Tanta gente explorada, sofrida, morta, escravizada. Foi bom para o teu reino? Porque o que importa não é a teologia capitalista que enche a cabeça da gente disso. O que importa é o que seja agradável a Deus. Perguntar a Jesus e não aos teólogos. O seu Jesus acha normal? Não, tá bom. O importante é o progresso, nem que muita gente morra. É isso? Ah, também o joio protestante ajudou e apoiou a exploração de trabalhadores, não é? De maneira muito pior do que antes. Então, o trabalhador naquela época trabalhava 16 horas para ganhar um salário miserável nos países protestantes, com o apoio dos protestantes. Isso é progresso? Isso é de Deus? Que mais? Escravidão negra. Foi pior entre os protestantes. A Inglaterra e Estados Unidos enriqueceram extraordinariamente vendendo negros. Em nome de Jesus. Câncer. Ainda mais o joio protestante. Esse é pior de todos. Faz coisa que o cão duvida. Vamos ver mais? Racismo pior. Isso ilustra muito bem, né? Eu tenho uma imagem, eu não sei onde é que está, mas eu tenho uma imagem que é no local público, não sei se era uma igreja, eu não duvido que seja numa igreja, né? Havia uma pia grande e no alto escrito white, para os brancos usarem. E uma pia pequena e no baixo, e escrito em cima black, uma pertinho da outra. Nos Estados Unidos, o país que nos evangelizou e que a gente aprendeu muito bem isso. O que mais? O joio protestante aprovou, pior do que outros, o colonialismo. O colonialismo que a Inglaterra fez no mundo, naquelas épocas, foi pior do que qualquer outro colonialismo existente na história da humanidade. Pior, em nome de Jesus. Muito pior. O colonialismo que os Estados Unidos hoje exercem em muitos países do mundo é muito pior, porque eles usam artimanhas perigosíssimas sob a mentira. Democracia para eles é o país que facilite as artimanhas deles para que eles mantenham o controle sobre esses países. Isso não é de Deus. Isso é do pior dos piores diabos que possa existir. E usam o nome de Deus nisso. Olha o que é pior ainda. E inventa que isso é liberdade. Tudo cristão. Tudo de Jesus. Todo mundo sofria com o joio. Eles mesmos, porque quem faz maldade não consegue ser feliz. É impossível. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não há felicidade quando eu sou maldoso. Não há. Até quando eu faço isso inconscientemente, não sou feliz.
Não consigo ser feliz. Eu me prejudico a mim mesmo. Fizeram sofrer também o trigo por conviver e até se submeter a esse tipo de comportamento. Muitas vezes o trigo não concorda, mas se cala. E isso faz o trigo sofrer. Porque o trigo está sendo o que ele não é. Eles foram prejudiciais ao mundo de muitas maneiras e prejudiciais a outras religiões. Eles foram piores para as outras religiões. Eles, e ainda são, né? Foram e são piores em relação às religiões, muito pior do que são com o próprio mundo. Muito pior. E aí, para juntar as mentiras que o cristianismo, o joio, faz, ele persegue e ao mesmo tempo ele reclama: nós estamos sendo perseguidos. Viu a mentira? É uma mentira para poder esconder e justificar a perseguição que faz. Nós estamos sendo perseguidos, então isso justifica eu perseguir. Ou nós estamos sendo perseguidos, por isso queremos que todos concordem conosco. É uma mentira. E isso não é de Deus. Não é de Deus. Não pode ser de Deus. Entende? Esse é o cristianismo que a gente está mostrando ao mundo. Claro, o cristianismo é trigo e joio, tem muito trigo. Mas o joio que está conosco, ele é poderosíssimo. E o que ele faz, esconde o que o trigo é. E o mundo só vê o que o joio faz. E a gente fica por aqui, tá bom? Então, amanhã a gente está de volta e a gente ora para que hoje seja um dia abençoador na sua vida e que assim você seja também abençoador na vida das pessoas. Tá bom? Então, até mais. Deus abençoe. Deixa eu botar aqui a musiquinha e a gente vai encerrando.